Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Essa semana foi uma semana marcada por muitas polêmicas, né? Semana passada, aliás, hoje segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2019, a primeira semana do ano, portanto, é que tomou posse o novo presidente Jair Bolsonaro e ele vem com uma proposta completamente diferente, qual seja, de se desligar progressivamente, né, da influência dos meios de comunicação, fazer com que o governo possa utilizar mais recursos em favor da população e diminuir a quantidade de recursos que são colocados à disposição dos veículos, como Rede Globo, SBT, Record, Bandeirantes, esses grandes meios de comunicação, Rede TV, que consomem uma verdadeira fortuna todos os anos. Para que se tenha uma ideia, a Rede Globo de televisão, num período de alguns anos apenas, consumiu cerca de 6 bilhões e 800 milhões de reais do governo federal, de um recurso que deveria ser aplicado em benefício da população. E por conta disso, evidentemente, ele já vinha anunciando ao longo de sua pré-campanha, depois passou pela própria campanha eleitoral, e todo o tempo ele vem dando demonstrações muito claras de que pretende fazer esse trabalho, né? Reduzir o volume de recursos que são aplicados em favor dessas emissoras. A gente pensava que essas emissoras elas viviam em função do mercado, dos patrocínios de grandes empresas como a Nestlé, como a Mesbla, como as montadoras de automóveis, a Fiat, a Volkswagen e muitas outras aí, muitas mesmo. Mas não, a grande parte do dinheiro que mantém essas empresas provém do governo federal. E isso é profundamente lamentável, sob todos os aspectos. Por quê? Porque isso denota aquilo que a gente já vem dizendo há muito tempo, de que existe um consórcio que não é benéfico, esse consórcio entre empresas de comunicação e o poder público. Se só um lado ele é visto, apreciado, se ele tem autorização para se manifestar, evidentemente que a população jamais terá condições de ter acesso à informação por inteiro e desse modo não poderá tomar decisões que sejam corretas no sentido de salvaguardar aquele que é nosso patrimônio mais precioso, que é a democracia. Mas bem, e aí é o introdutório para que você entenda mais ou menos o começo de toda a polêmica. O presidente não vai passar dinheiro para as empresas. Nesse domingo, Fausto Silva, aquele gordo, muito gordo, ele já fez a cirurgia, não deu certo, caiu de novo na tentação da gula, aquele guloso, ele da Globo, que também é gulosa, fez um comentário sobre política, que é preciso aplicar recursos em promover o carnaval, em promover o turismo, em melhorar a saúde, melhorar a educação. E aquele imbecil que foi colocado lá sem ter nenhuma capacidade para estar, muitos interpretaram que ele está se dirigindo ao presidente Jair Messias Bolsonaro. É evidente que ele pode realmente estar fazendo isso, ter chamado o presidente de imbecil, mas é preciso também que haja uma observação sobre essa colocação do Fausto Silva. Primeiro de tudo, o presidente chegou agora. Ele só está com 7 dias hoje na cadeira de presidente da República. Não faz nenhum sentido se atribuir críticas, se agredir o presidente dessa maneira, sem que ele tenha tido ainda sequer a capacidade de tomar pé da situação real em que se encontra o nosso país. E uma outra questão que eu considero também da maior importância é que determinados eventos, como o carnaval, como setores do turismo e da hotelaria, eles podem sobreviver com os recursos da própria iniciativa da qual fazem parte. Não precisa do dinheiro público. O dinheiro público ele tem que fomentar a infraestrutura, ele tem que fomentar no sentido de garantir segurança para a população, a iluminação pública, vias asfaltadas, para que o transporte público possa trafegar a contento, para que as pessoas possam, em seus veículos particulares, se deslocar até os locais em que esses eventos acontecem,
ou até os pontos turísticos onde eles querem permanecer. Mas de ter alguma relação direta na obrigação do governo investir nessas empresas e nas empresas de comunicação, não existe absolutamente lugar nenhum no planeta em que isso acontece, a não ser no Brasil. E desse modo é que nós entendemos a manifestação do senhor Fausto Silva, Faustão, aquele gordo da Globo, apenas como um ato de chantagem em relação aos posicionamentos assumidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Um posicionamento completamente diferente do que fizeram todos os seus antecessores. Porque a primeira coisa que os antecessores fizeram dele, Bolsonaro, foi pedir a bênção aos grandes veículos de comunicação. A Globo, ao SBT, a Record, a Bandeirantes, a Folha de São Paulo, aos jornais do Estado, Jornal da Tarde, etc. e tal. Ele teve lá realmente com o Silvio Santos, muito mais numa visita de cortesia do que propriamente numa visita de assédio. E esteve também porque recebeu apoio durante a campanha eleitoral com o Bispo Macedo. Aliás, eu nem sei se ele esteve com o Bispo Macedo, me parece que não. Houve uma tentativa de agendamento, mas devido aos compromissos do Bispo fora do Brasil não foi possível. Mas o fato é que houve essa sinalização de um encontro. Por quê? Porque recebeu o apoio da Record. E por que ele mantém um clima de animosidade latente, não constante, em relação a determinados veículos? Por conta do comportamento que esses veículos assumiram em relação à sua pessoa durante a campanha eleitoral, desacreditando, atacando de maneira as mais estapafúrdias possíveis, criando pautas para desacreditar e, mais do que isso, para desgastar, para destruir a imagem do presidente Bolsonaro. Quer dizer, o que se viu durante a campanha eleitoral e o que se está vendo até agora, a própria posse do presidente, a Rede Globo, ela deu um sinal muito claro de como pretende tratar o atual governo. Todos os seus jornalistas, eles criaram uma farda, me parece até que numa simbiose entre a empresa, a direção da empresa e os profissionais que dela fazem parte. Todos foram vestidos de preto, de luto pela posse do Bolsonaro, de luto. Então, na verdade, como o presidente já está mais do que testado nas artes de resistir à chantagem dos meios de comunicação, porque ao longo de todo o processo de campanha e pré-campanha foi o que ele viu. Ele esteve aqui no Piauí e o que se viu por parte desses veículos aqui do Estado, vinculados ao governo do PT, porque se no Brasil existe e existiu, no Piauí muito mais, porque o governo do PT mantém cerca de 60% a 70% do faturamento dessas empresas de comunicação daqui, que nem podem ser chamadas de empresas de comunicação, são empresas de assessoria de imprensa do governo e das prefeituras que pagam mais. Pois bem, aqui foi terrível. O presidente, quando esteve aqui em campanha, em Piauí, ele não respondeu uma pergunta sobre qualquer dos temas que ele levantou na sua campanha, no sentido de melhorar a vida da população brasileira. Não foi solicitada dele qualquer tipo de situação em que se tratasse sobre saúde, sobre educação, sobre assistência social, sobre os programas sociais, que tratamento ele pretende dar no sentido positivo. A única coisa que se fez foi armar a população, e isso vai trazer mais violência, vai trazer mais crime, os programas sociais vão ser perseguidos, vai acabar com o Bolsa Família, vai aumentar a aposentadoria com a idade mínima para 90 anos de idade. Que absurdo isso aí, rapaz! Isso é um absurdo! Então, essa história que o Faustão cometeu aí no seu programa não é nada mais, nada menos do que um comportamento nojento, nocivo, que nós já estamos acostumados a ver nos veículos de comunicação do Brasil. Embora jornalista, embora adepto da melhor imprensa, da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, de que se possa dizer aquilo que se pensa, mas dessa maneira eu acredito que não se constrói um país melhor, não se constrói uma comunicação melhor para todas as pessoas. Dessa maneira o que a gente está vendo é abertamente, eles estão chantageando abertamente o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, se o presidente não cair na esparrela
de fazer a mesma coisa que fizeram seus antecessores, vai ser tratado dessa maneira pela Rede Globo, como diz o Zé Márcio Castro Alves, que tem aquela página no YouTube, o artigo 142, ele defende intervenção militar. Não é o meu caso, mas eu estou só dizendo porque ele tem uma frase muito interessante, aliás, uma forma muito interessante de tratar a Rede Globo, chama-se Rede Goebbels, em alusão ao ministro da propaganda de Hitler. Uma mentira repetida 1000 vezes termina se transformando em verdade. Quer dizer, o Faustão chamar o presidente Bolsonaro de imbecil só pode ser uma grande piada. Só pode ser uma grande piada. Porque eles tentaram, através do jornalismo, não conseguiram chantagear o presidente. O presidente tem um couro duro. Agora vão tentar através dos programas de auditório, do show business. Aliás, o show business vem tentando, porque todos esses artistas pagos pela Lei Rouanet durante os governos do PT foram contra Bolsonaro. Todo mundo se lembra da campanha do Ele Não. Na verdade, não são todos. A grande maioria dos artistas se manifestou contra Bolsonaro durante a sua campanha eleitoral. De modo que não se pode ver de outra maneira que não como uma grande chantagem esse procedimento adotado pela Globo de botar o Faustão para dizer que o presidente é imbecil. Se você gostou, dê o seu gostei, o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba toda vez que eu publicar um vídeo novo. Por favor, tá bom? Um grande abraço a você, muito obrigado pelo carinho. Tony Rodrigues, Além da Notícia, eu volto.